Então, obrigado, pessoal. Eu vou prosseguir, então. Queria chamar o Walter Matos, que é o presidente do Jornal Lance, que vai moderar o painel com Marcelo Campos Pinto, que é o diretor executivo da TV Globo, da Rede Globo, o Juca Silveira, que é o diretor de planejamento da Rede Bandeirantes, e o Edgar Diniz, que é o presidente do Esporte Interativo. Fica aqui. Tá? Eu peço a atenção de vocês, a gente vai esse debate, se fica o aprendizado aqui, fica a questão de que quando se coloca muita gente inteligente junta, 45 minutos ou 50 minutos é muito pouco. Enfim, fica o aprendizado para a gente não repetir isso durante as Olimpíadas. Por favor. Eu espero que quem esteja saindo volte, porque esse tema é um tema muito bacana. Então, Walter, a palavra é sua. 45 minutos, Walter. 45 é só para mim, para a introdução, é isso? Olha aqui, boa tarde. Esse painel era para começar mais ou menos no limiar entre amanhã e a tarde, mas agora nós já avançamos. Obrigado pelos que estão aqui nos acompanhando. O Marcelo falou que o painel anterior tinha gente muito inteligente. Aqui a gente, para já entrar na linguagem do esporte, tem 3 craques, todos eles com ampla experiência no assunto. Tem um ali no meio que ainda não está com muito cabelo branco, né? Eu tenho uma desvantagem que os meus não ficam brancos, eles caem antes de ficar brancos. E gente que tem muita experiência, muita coisa a compartilhar. Eu vou, obviamente, pedir que... Eu acho que esse painel vai acabar tendo que ser muito objetivo, então as considerações tentar fazer de uma maneira bastante dinâmica, para a gente concentrar esse conhecimento e fazer um jogo de um tempo só, né? O que acho que nós temos aqui para tratar? Todo mundo sabe que as tecnologias têm evoluído de uma maneira quase exponencial. E a experiência do consumidor com o esporte talvez seja a área onde ela mais evoluiu. Você, hoje em dia, dentro da sua casa, tem a possibilidade de experimentar de estar se sentir num jogo de futebol ou de outra modalidade com uma distância do que era 5 anos atrás, não vou nem falar de tempos mais anteriores. Você tem vídeo on demand, você tem as mudanças já de definição de HD para Ultra HD, de 3D para 4D, dispositivos móveis já podendo exibir com definição bastante boa em telas pequenas, e as segundas telas, que eu acho que vai ser um dos temas aqui que vai ser abordado, conjugando, quer dizer, complementando essa experiência da primeira tela. Tem muitos desafios também. Embora os eventos esportivos ainda são crescentemente os que atraem mais audiências, um dado que eu vi recentemente na Inglaterra, na década passada, os 10 maiores programas de audiência ao vivo foram de esporte. Os únicos capazes de atrair mais de 10 milhões de audiência num determinado evento na TV aberta foram de esporte, frente à década anterior, onde o esporte era metade disso. Então, o vídeo on demand leva os eventos que não têm essa necessidade de serem consumidos ao vivo para uma outra janela de consumo, para múltiplas janelas de consumo, mas o esporte e talvez algumas soap operas, alguns eventos daqueles das séries que as pessoas querem muito comentar naquela hora, esses são os grandes blockbusters de audiência ao vivo, mas, ao mesmo tempo, se abre todas essas outras possibilidades de consumo desses eventos esportivos. As marcas cada vez mais querem se associar ao esporte. O esporte é uma indústria que tem crescido globalmente praticamente ao dobro do PIB do mundo. Aqui no Brasil, mais do dobro na última década, e essa década parece que se acelerou. E há várias questões, não querendo esgotar o que vai ser dito aqui, mas tem custos crescentes desses direitos, custos muito altos.
Aqui tem 3 compradores de direitos que têm pago, como é em todo o mundo, em cada rodada os valores têm subido, mesmo durante a crise, o que é muito impressionante. Se especulou, se estimou, e muita gente, talvez até aqui, tenha previsto que os direitos pudessem cair ou se estabilizar, mas não foi isso que aconteceu. Isso traz uma interdependência muito grande, porque as propriedades, os direitos, esses grandes eventos, eles dependem desse dinheiro que vem da televisão. Se você tiver problemas nesses fluxos, afeta toda essa indústria, né, apaixonante. A gente tem uma conta, então, por conta disso, vem sendo passada ao consumidor, sobretudo aqui, acho que no mercados globais, cada vez mais o pay-per-view, as assinaturas contribuem em relação à televisão aberta. A conta aqui do Brasil, claramente, há anos atrás, era quase que totalidade paga pela TV aberta, hoje já a TV por assinatura e o pay-per-view respondem por uma parcela muito significativa da conta total, por exemplo, do futebol. Questão também que nós temos, no caso brasileiro, o mercado de direitos é um mercado global e o nosso direito do principal produto, que é o futebol, vem sendo muito subexplorado, enquanto outras ligas, outros futebols, outros países conseguem, nas suas ligas, rentabilizar com centenas de milhões de dólares os seus direitos vendendo para o mundo inteiro. O Brasil, e essa talvez seja uma dessas chagas constantes do Brasil, que ele é muito grande, então olha mais para dentro do que para fora. Se a gente fosse um país eco, a gente estaria olhando mais para fora. Então, a nossa receita, o último dado que eu tenho, Marcelo deve ter o dado atual, mas era em torno de 10 milhões de dólares, talvez deve ter subido alguma coisa, mas ridículo em comparação com o que outros países oferem, e, portanto, esse recurso entra para o próprio produtor, para o dono da propriedade. A concentração aqui no Brasil dos direitos do futebol é uma questão importante. O grupo é o Grupo Globo, é muito profissional. Do outro lado, você não tem um mercado de vendedores organizado como tem em outros países, através de ligas, o que também traz problema para o próprio comprador, porque o produto não se organiza da maneira como poderia se organizar. Isso afeta a qualidade do próprio produto. Há uma questão de donos de propriedades começam a ser produtores de conteúdo também, cada vez mais. Eles têm os seus próprios canais, têm produtores. No caso onde eu atuo mais, que não é na televisão, o Real Madrid tem mais jornalistas na sua equipe do que o jornal de esporte maior da Espanha. E tem a questão da qualidade dos produtos. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que afeta os 3 que exibem, os produtos brasileiros em comparação com os produtos lá de fora. Eles sofrem a qualidade dos gramados, da luz. Agora nós estamos no limiar de talvez começar uma nova era com as novas arenas, com os novos estádios. Acho que temos essa possibilidade. Esse é um legado potencial da Copa. Então, como eu disse, eu não queria esgotar. Essa introdução é para botar a bola para rolar. Eu vou convidar primeiro o Juca. Vamos fazer aqui, eu faço o Juca, o Marcelo e o Edgar, que é o mais jovem. Espera um pouquinho mais, que ele tem mais tempo, né, Juca? E o Juca é diretor, é um veterano, no bom sentido do esporte, trabalha há muitos anos, todo mundo que está nesse setor conhece o Juca, do Grupo Bandeirantes. Então, a palavra está contigo, Juca. Ok. Boa tarde a todos, obrigado a Rio Negócios pelo convite para estar aqui. Estou gostando muito, estou curtindo muito, apesar de ser paulista, ninguém é perfeito. Eu amo o Rio de Janeiro, adoro os cariocas, adoro isso daqui. Quero começar fazendo uma convocação aí para os nossos companheiros que aqui estão, que fazem parte de órgãos públicos ou trabalham no setor público. Não percam a oportunidade que a Rio 2016 vai trazer para essa cidade. Não permitam que aconteça de novo o que aconteceu com a Copa do Mundo, que nós perdemos uma oportunidade de ouro de promover o nosso país no exterior. O governo federal não acredita nisso, o governo estadual aqui não sei, e o governo municipal, pelo amor de Deus, acredite nisso. Em 2010, a África do Sul deixou de receber 300 mil turistas por conta da sórdida campanha que a imprensa europeia fez a respeito das condições em que
a competição ia ser disputada na África do Sul, onde haveria estupros, talvez flechadas, que as pessoas não iam ter onde dormir. E vejam o que aconteceu no Brasil, praticamente a mesma coisa. Não temos ainda números, mas nós certamente deixamos de receber a visita de milhares de estrangeiros que se intimidaram de visitar o Brasil por falta de uma comunicação mais eficiente, que tem que necessariamente ser feita pelo setor público lá fora. Não dá para nós, da iniciativa privada, fazermos. Então, pensem nisso. Você, Marcelo, leve essa ideia para o nosso prefeito. Não deixem passar essa oportunidade, porque o Rio de Janeiro vai estar lindo durante os Jogos Olímpicos e vai ser uma oportunidade de ouro para promover o nosso Brasil por muitas décadas. Bom, dito isso, vamos falar agora de esporte e mídia. Realmente, esse dado que o Walter trouxe a respeito da Liga Inglesa ilustra o ponto central daquilo que eu queria trazer para vocês aqui como ponto de partida do debate, que é o seguinte: o esporte, o evento esportivo, é talvez a mais profunda expressão da natureza mesma da televisão. Ou seja, a capacidade que milhares de pessoas que não possam estar presentes fisicamente dentro do estádio para acompanhar um evento esportivo possam fazê-lo fora dele. E ele é único, porque ele só acontece naquele momento, aquele confronto não vai se repetir mais. Se for uma disputa que depende de jogo de turno e retorno, os dois serão diferentes, ou seja, ele é único, improrrogável, imexível, só aquele vai acontecer naquele momento. É a única coisa capaz de congregar milhões de pessoas diante de uma tela de televisão ao mesmo tempo. E essa tendência ela é cada vez maior na medida em que o esporte se sofistica, ele está cada vez mais complexa, a cobertura mesma dos eventos esportivos. Vocês vejam que hoje a Copa do Mundo que está sendo disputada aqui no Brasil, cada partida é coberta por 32 câmeras ao vivo. 32 câmeras, sendo que em grandes eventos que nós fazemos aqui no Brasil, né, Marcelo, a gente chega a 18, 20, 22, 32 câmeras permanentemente em qualquer jogo, Coreia do Sul e qualquer. Fora as unilaterais, essas são as imagens básicas. E tem mais 2 câmeras que não são usadas durante a partida, são aquelas que ficam fora do estádio, o helicóptero e o... Então, são 34 câmeras por jogo. Muito bem. Isso tem um custo que é cada vez maior, cada vez mais limitador da possibilidade de que isso aconteça muitas vezes, e esse pode ser, inclusive, um ponto de inflexão nesse crescimento. Os custos, um belo dia, terão ultrapassado o limite do razoável. Ainda dá para conviver, mas é preciso cuidado. Isso eu falo em relação aos grandes produtores de eventos, como FIFA, Comitê Olímpico Internacional, etc. Com relação à televisão aberta, que é onde eu milito, onde eu sempre trabalhei, nós também temos a preocupação de tornar esse produto minimamente rentável. Ou seja, nós temos um investimento importante na compra de direitos e na produção das imagens e distribuição dessas imagens, e a nossa receita advém da publicidade. E também os grandes criadores de eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas também têm os seus sponsors e passaram a ter policies de possibilitar às emissoras de televisão, abertas, fechadas e tal, que tenham algumas restrições de utilização desses conteúdos para anunciantes que não sejam os anunciantes da própria FIFA e Comitê Olímpico Internacional. Vejo isso também com preocupação, vejo isso também compreendo que há necessidade dessas entidades financiarem os seus custos e tornarem o evento também viável, porém, há uma preocupação da nossa organização séria em que isso não inviabilize a possibilidade que nós
temos de buscar no mercado os recursos para poder pagar esses direitos. Ou seja, a FIFA tem lá os seus grandes anunciantes, Sony, Coca-Cola, Hyundai, etc., etc. E cada vez que nós compramos um produto deles, nós nos obrigamos a carregar essas marcas, que seria razoável, porém, ao mesmo tempo, nós temos limitação de revender estes eventos para anunciantes que não sejam os commercial partners deles. Isso era fundamentalmente o que eu queria trazer aqui para vocês e ouvir os meus colegas de bancada aí para a gente poder ter um debatezinho no final. Muito bom. Essa questão de como compatibilizar, né, uma indústria que precisa muito desse dinheiro da televisão com o negócio dos quem distribui esse conteúdo e frente às restrições que a FIFA vem colocando para vocês fazerem o negócio de vocês com os patrocinadores. O próximo palestrante é o Marcelo Campos Pinto, outro craque aqui do time de quem milita no esporte há muito tempo. O Marcelo é o diretor-geral, quem vem atuando na compra de direitos há já algumas décadas, né, Marcelo? E certamente tem muito a compartilhar conosco desse momento que a indústria, dessa dinâmica dos últimos anos. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao meu xará Marcelo a iniciativa desse fantástico seminário, nosso querido coordenador aqui, companheiro na luta pelo desenvolvimento do futebol brasileiro. Tentarei ser sucinto, o tema poderia, como todos os demais que foram discutidos hoje aqui, ser desenvolvido durante décadas, mas, enfim. O nosso painel aqui tem por título Futuro do Esporte na Mídia. E eu diria que a gente pode responder assim, essa indagação de uma forma muito simples. É infinito. O futuro do esporte na mídia é infinito por um ponto que o Juca, com a sua experiência e perspicácia, ressaltou logo no início. O que mais se valoriza no mundo do entretenimento é o que é exibido ao vivo. É aquilo que não tem graça de ser visto depois que aconteceu. Ninguém quer ver um jogo que já aconteceu e que você sabe o resultado, com raríssimas exceções, como teve aquele Flamengo e Santos, do nosso querido Walter, o Flamengo, que ele se lembra do resultado. Quanto foi mesmo, Walter? Para quem? 4-3 para o Flamengo, um jogo inesquecível, com o Neymar jogando no Santos. O Flamengo foi à Vila e deu um 4-3 no Santos. Esse é um jogo que você quer ver o replay. Aí o Edgar vai dizer como é que nós vamos passar a ver esse conteúdo, né, que já aconteceu e que hoje não está disponível nas chamadas mídias tradicionais. Eu tinha aqui como objetivo, o Walter fez um trabalho competente de nos dividir aqui por temas, antes que nós aqui estivéssemos, e eu diria o seguinte, eu tentarei me concentrar em dois assuntos que são muito importantes para a chamada velha mídia. No último painel aqui, eu me esqueci o nome desse rapaz, que falou sobre a experiência de trazer o capital, passou pelo mercado financeiro, falava sobre várias siglas que muitos de nós não conhecemos. TIR é taxa interna de retorno, mas, enfim, tinha outras que nem eu conhecia, e trabalhei em banco 10 anos também. Mas, enfim, o grande desafio hoje da velha mídia, que é a televisão aberta, e a mídia assim, de transição, que é a televisão fechada, porque ela já traz vantagens que a velha mídia, a televisão aberta, não traz, como, por exemplo, você escolher o que quer ver e depois você tem o vídeo on demand já sendo disponibilizado pelas distribuidoras de televisão por assinatura, é essa questão de como essa mídia, que num país como o nosso, que é velha e que ainda, de acordo com todas as pesquisas, tem uma sobrevida majoritária em termos de captação de receitas do mercado publicitário por mais de uns 10 anos, é ela se inserir na transmídia, no processo de transmídia, que não vai acontecer, já está aqui. Então, eu diria que hoje o conceito é o do TV everywhere. Você tem que ter acesso à televisão em qualquer lugar. Foi mencionado também, acho que pela Silvia, você hoje vê a televisão, ou vê o conteúdo audiovisual desportivo na tela da sua casa e em qualquer outra tela. E também no transporte público de massa.
Hoje fazemos experiências em ônibus, em metrôs, aviões já existem, né? A Azul tem ao vivo a possibilidade de você assistir todos os canais que você queira, de uma distribuidora. Não vou aqui fazer propaganda dela em detrimento das outras distribuidoras, mas já demonstra que as telas estão disponíveis em todos os lugares. Então, esse é o conceito da televisão em todos os lugares. Existe o desafio para a televisão aberta de compatibilizar a tela de casa ou a tela desses aparelhos com as demais telas, o desafio da segunda tela. E já existem experiências sendo feitas, porque esse desafio tem que ser vencido para uma sobrevivência da televisão aberta. Hoje temos já uma experiência de segunda tela no esporte. Há uma interatividade e ela vai ser cada vez mais crescente. E eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar ao dia em que a tela da televisão estará dividida com o acesso via web, onde você vai poder interagir e essa interação vai aparecer ao vivo na tela da televisão aberta como da fechada. Um dado muito importante da presença da transmídia no evento Copa do Mundo são recordes que têm que ser batidos. Eu trouxe aqui a minha cola, né, que é o seguinte: no Facebook, né, que tem 141 milhões de usuários por aqui, houve um total, até agora, de 459 milhões de posts, o que significa mais do que o Super Bowl e as Olimpíadas de Inverno de Sochi somados. E o Super Bowl é o maior evento único do esporte mundial, depois, evidentemente, da Copa do Mundo e da Olimpíada. Então, isso demonstra a força já da presença da transmídia nesse local, com um dado que foi divulgado pelo Facebook: 42% dos usuários do Facebook são fãs do futebol. E no Twitter é o maior tráfego registrado na história do esporte nesta Copa do Mundo. Esse tráfego superou em 40% até agora o que aconteceu em Londres em 2012. Então, isso é um exemplo flagrante de que a transmídia já está aqui. Então, você, ao mesmo tempo em que você assiste uma tela, você compartilha a sua experiência nas demais mídias sociais e nos demais meios de compartilhamento desse conteúdo. Eu não tenho a menor dúvida que, num futuro muito próximo, esses grandes eventos estarão sendo exibidos simultaneamente nessas outras telas, que poderá ser hoje um Twitter com acesso à distribuição do sinal audiovisual, o YouTube já está aí, Netflix já é uma realidade, né? E nós temos agora GoPro e vários outros produtos que são desenvolvidos tecnologicamente para que a indústria do audiovisual tenha um outro meio de distribuição desse sinal. Então, de uma certa forma, assim, e sucintamente, o desafio da segunda tela é presente, a televisão busca uma solução e vai encontrar, e a televisão fechada hoje, assim, para a gente dar um toque desse mundo dos direitos, como o Juca falou e o Walter colocou com muita propriedade, nós temos um mix aqui de receitas no Brasil, porque o Brasil ele é diferente em tudo. Nas coisas ruins, muito pior do que o resto do mundo, infelizmente, porque, como dizem alguns profetas, o país cresce à noite quando os burocratas dormem, né? Então, os maus burocratas, porque existem os bons burocratas e o negócio é um exemplo, haja visto esse seminário dos bons burocratas. Então, o que ocorre hoje é que nós temos um Brasil na televisão único. O nosso modelo é muito similar, no esporte, eu quero dizer, muito similar do modelo americano, mas nenhum outro país do mundo explora o esporte em tantas telas ou em tantos meios de transmissão como nós. Porque, sucintamente, a Europa inteira exibe todo o futebol em televisão por assinatura, com raros jogos sendo exibidos em televisão aberta. Nós somos o único país do mundo que exibe uma competição com o Campeonato Brasileiro de Futebol em 3 tipos de canais de distribuição. Dos 10 jogos da rodada, 3 estão na televisão aberta, sem transmissão para a praça, para preservar a bilheteria e o pay-per-view.
a televisão por assinatura passa 2 outros jogos diferentes e o pay-per-view passa os 10 jogos. Então, nós estamos, como se diz na gíria do cassino, do lado do vendedor de direitos, limpando o pano verde. Não se deixa nenhuma ficha em cima da mesa em termos de venda de direitos de transmissão. Como o Walter salientou, hoje a divisão de receita de venda de direito de transmissão em televisão aberta e o pay-per-view a fechada já é da ordem de 60% na aberta e 40% no pay-per-view e na fechada. Outrora isso era 95% com 5%. Um outro dado importante e que, de uma certa forma, começa a nos limitar como mercado vendedor de direitos de futebol é que, como o Juca salientou, a televisão aberta vive do mercado publicitário. E o mercado publicitário já deu sinais de exaustão no pagamento da receita publicitária que é aplicada na compra dos direitos. E no campo da televisão fechada, para que vocês tenham uma ideia, a nossa televisão fechada é tão cara, que para que uma pessoa tenha acesso ao pay-per-view, ela acaba pagando um valor idêntico ao que o consumidor do campeonato inglês na Inglaterra paga para ter acesso a todos os jogos. O que é um absurdo, em valores em que, se você compara o nível de renda inglês, né, com o nível de renda brasileiro. Então, isso pode vir a representar também um limitador no crescimento dos direitos de venda de futebol. E paga para um campeonato brasileiro muito pior do que o inglês, diga-se de Exatamente. passagem. Paga por muito pior do que o inglês. Quer dizer, em termos assim, de comparação das ligas brasileiras, a Liga Brasileira, não é a Liga, mas o Campeonato Brasileiro, né, com os campeonatos estrangeiros, nós hoje guardamos uma relação de proporcionalidade da receita de televisão com eles. A receita de televisão na Europa oscila entre as 6 principais mídias, entre 40% e 55% das receitas totais da Liga. Hoje nós temos, graças a um trabalho que desenvolvemos de geração de outras receitas para o futebol brasileiro, como camisa, patrocínio, sócio-torcedor que nós incentivamos, e agora vai haver um crescimento grande de receitas de bilheteria com as novas arenas. Hoje nós estamos na faixa de 58% das receitas totais dos 20 maiores clubes advindo da televisão. Em 1997, quando eu entrei nesse negócio, 98% das receitas dos clubes eram de televisão. Então, estamos hoje num patamar em que guardamos essa proporcionalidade entre as receitas de televisão no Brasil, dentre as receitas totais dos clubes, com as principais ligas europeias. Aonde estamos atrasados? Receitas de estádio e exploração de patrocínio, quer seja de material esportivo, de camisa ou de receitas de estádio, as mais variadas. A venda nossa do direito internacional continua na faixa de 10 milhões de dólares. Esse é um produto que vem sendo desenvolvido, infelizmente, apenas há 6 anos, porque até então os clubes queriam vender individualmente. E nós conseguimos fazer com que houvesse um só vendedor. Qual é a grande dificuldade de nós entrarmos no mercado internacional? Muito similar à dificuldade do audiovisual, da indústria do cinema, da indústria da televisão, que procura vender os seus direitos lá fora. Eu quero até compartilhar aqui com vocês um dado que, apesar de nós vendermos novelas em 148 países do mundo hoje, como o André disse, essa receita total é de 60 milhões de dólares. Por quê? Porque quando nós chegamos no esporte, nesses mercados, chegamos tarde. A Inglaterra já está nos mercados há 20 anos. A Liga Alemã está há 10 anos. Então, quando o futebol brasileiro chega nesse mercado, ele tem 2 problemas graves. Primeiro, eles dizem, os seus melhores jogadores, né, Walter? O Walter defende muito essa tese, até ele usa uma expressão muito legal, os nossos Mickeys não jogam aqui, eles jogam lá fora, né, Walter? Já ouvi você dizer isso? A gente vende o Mickey, né? Então, o que ocorre é, a gente ouve, os seus melhores jogadores estão na Liga Inglesa, na Espanhola, na Alemã e na Italiana. Então, quem você tem para mostrar? Quando a gente diz os novos jogadores que estarão na Europa, um Neymar, um isso, um aquilo, aí ele diz, mas eu até entendo, mas eu tenho um problema.
eu não tenho mais espaço na minha grade, porque eu já comprei a inglesa, eu comprei a alemã, eu comprei a espanhola, eu não consigo colocar você na minha grade. Aí a gente vai para a segunda ou terceira linha de poder aquisitivo, que é a segunda rede ou a terceira linha. Então, temos esse problema. Para eu encerrar, eu acho que nós estamos num ponto vital para a indústria da mídia esportiva na televisão. Peço perdão por estar falando muito de futebol, mas em pesquisa recente, os 12 maiores esportes preferidos dos brasileiros aparecem como sendo o futebol, né? O 13º vem o vôlei, depois vem o esporte automotor e etc. e tal. Estou exagerando um pouco, mas é primeiro o futebol, o segundo o vôlei, o terceiro esporte amator, e aí vem outras modalidades menos votadas. Temos um problema crucial. O problema crucial nos leva a vender os melhores talentos de uma forma precoce. Esse problema, ele é bipartido. Primeiro, a lei não protege, a lei do Pelé, Dita Pelé, que já sofreu vários adendos, ela não protege o clube formador. Então, o clube formador hoje é refém dos empresários. Isso é um problema grave. Segundo, os clubes brasileiros, se a dívida deles não for refinanciada, eles não chegam até dezembro de 2015. Quebram, de 20 clubes, quebram 15. E isso a gente acompanha no dia a dia. Tramita no Congresso uma lei que é um misto de refinanciamento da dívida dos clubes, que eu gosto de chamar de herança maldita, e explico no segundo porquê, e de responsabilidade, finalmente, civil e penal do dirigente. O que ocorre? O melhor executivo do mundo é eleito presidente de um clube, ele senta com todos os seus patrocinadores, com a Globo, com a Band, todos os compradores de direitos, organiza o seu fluxo de caixa, começa a sua gestão, um belo dia ele vai para casa na sexta-feira, vai ao campo no domingo ver o jogo do seu clube, na segunda-feira, quando ele chega no clube às 9 da manhã, o diretor financeiro já não tem nem mais cabelo, nem cabelo branco. Ele já arrancou todos. E a primeira notícia que ele dá para o presidente é o seguinte: presidente, estamos com o caixa zerado. Mas o que aconteceu? Eu tinha 10 milhões de reais na sexta. Entrou uma penhora online de uma execução do Juquinha, que deixou o clube em 1992, porque ele não tinha recebido os salários e foi mandado embora sem o FGTS, o 13º e 2 anos de salários atrasados. Então, é isso que eu chamo de dívida maldita, que se soma à irresponsabilidade de administradores anteriores que não pagaram os impostos, e aí o novo administrador se vê de mãos atadas para ter uma administração competente. Em 1 minuto, o que diz esse projeto? Diz o seguinte: vamos zerar a pedra, não há perdão de dívida, os clubes têm que pagar tudo, ao invés de 20, que é um prazo de refis, em 25 anos, há um pleito de trocar a Selic pela TJLP, que é a taxa usada pelo BNDES, para financiar N segmentos da economia brasileira, sem contar o resgate por 384 vezes o setor açucareiro e produtor de álcool no Brasil, que vai acontecer mais um. Vai acontecer o 65º resgate dessa imprensa, porque tem um baita de um lobby no Congresso Nacional. Então, eu acho que o futebol mereceria um pouquinho dessa atenção. Salvaguardas. Primeiro, uma responsabilização civil e penal muito clara, que está sendo inserida na lei. E, mais do que a responsabilização penal e civil, uma proposta nossa que foi comprada pelos clubes. O presidente de clube, ele tem uma pressão que acontece 2 vezes por semana. Ele tem que ganhar o jogo na quarta e ele tem que ganhar o jogo no domingo. Se ele não ganha o jogo na quarta e ganha no domingo, e no próximo quarta perde, não adiantou nada. Ele é péssimo, tem que tirar o técnico, tem que trazer novo jogador, tem que fazer loucura. Então, inserimos no projeto 4 coisas fundamentais que eles passarão a respeitar, e depois eu vou dar, para encerrar, o exemplo do Flamengo, que tem hoje uma diretoria que procura pagar os seus impostos em dia. Primeira coisa, aquele clube que não apresentar, depois da zerada de dívida, um certificado negativo de débito, o que implica dizer, são essas certidões, que são de 3, são 3 certidões, que comprovam que todos os impostos estão em dia, não jogará a competição e estará automaticamente rebaixado para a divisão abaixo. Essa é uma medida que o dirigente respeita, porque senão ele não sai do clube, ele será morto na esquina pela torcida.
A segunda medida, que é também de caráter fundamental, é a questão da colocação dos salários em dia e do esclarecimento dessa atitude um pouco mascarada do que é salário e do que é direito de imagem. Então, vai se dizer que ambos terão que ser colocados em dia. Isso vai ter que ter um prazo, porque muitas pessoas não têm conhecimento de que vários jogadores têm contratos de 2 e 3 anos. E aí a gente assiste situações absurdas, como, por exemplo, a do Sheik, né, que ganha 800 mil reais por mês, pasmem, 800 mil reais por mês, o Corinthians, por pressão da torcida, já que ele não produzia, tinha que tirá-lo de lá, manda para o Botafogo e paga o salário do Sheik para ele jogar no Botafogo, com uma promessa de que o Botafogo ou resgata, ou vai pagar esses salários ali na frente com receitas futuras. Então, tem que ter um prazinho para que se ajuste esses salários. E a terceira medida, que eu também acho fantástica, que é uma coisa que a gente... Tudo se tropicaliza no Brasil, não dá para copiar integralmente, é que, num prazo de 3 anos, as receitas correntes, quais sejam anuais, terão que ser maiores do que as despesas correntes. Isso vai fazer com que a gente desinfle todos esses salários, o clube caia numa real e realmente valorize o que ele tem que valorizar, que é a formação do jogador. A gente tem aqui, encerrando, já falei demais, o caso do Flamengo. Essa diretoria assumiu a nova, ano passado, eles procuraram a Receita Federal, compuseram a dívida, né, e estão pagando, até o mês passado estavam pagando, 5 milhões de reais de dívida atrasada. Sobre a folha atual, eles pagam 2 milhões de reais. Então, são 7 milhões de reais de impostos. 5 de herança maldita, 2 de obrigações correntes. Aí, por mês. Aí, o que acontece com a torcida? O time é fraco. Não tem como competir com os irresponsáveis. Bom, isso já é uma avaliação subjetiva de torcedor. Eu estou no campo objetivo. Então, é uma competição muito desleal com aquele que cumpre a obrigação com os demais que não cumprem. Porque se vocês imaginarem que o Flamengo, se deixasse de pagar a dívida passada, investiria 60 milhões de reais no time de futebol, mesmo contratando mal, como disse o Walter aqui, opinião dele, teria um time muito melhor do que o time que ele tem hoje. Então, se nós não ajustarmos a questão da dívida, não tem solução. Porque se a solução da dívida viesse rapidamente, dos 5 de atrasado, o Flamengo pagaria a passar 500 mil reais por mês. Então, eu encerro aqui, porque tenho certeza que o Edgar trará aqui informações e opiniões relevantes para enriquecer essa nossa troca de ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Só tecer 2 comentários antes de passar para o Edgar. A questão da venda para fora, eu acho, Marcelo, que tem demandas, quer dizer, essa tecnologia também traz novos compradores, né? Então, nós não temos aquela grade estática do cara da TV aberta A, B ou C, ou distribuidor. Eu acho, sinceramente, que o Brasil é aquela história, é um país muito grande que olha pouco para fora. Com a competência que as organizações Globo têm, a hora que ela botar energia em botar esse negócio para vender lá fora, essa curva de crescimento, e é uma receita importante, potencial. A questão dos clubes, ela esses últimos anos que os clubes têm crescido muito a receita, eles conseguem aumentar o gasto mais do que a receita. E isso tem sido a tônica. Essa lei, esse projeto de lei, a gente tem apoiado no lance bastante em Brasília, achamos que não é perfeito, mas ele contempla questões importantes. Eu só lamento que a gente não esteja introduzindo, e o Brasil é o único país do futebol importante que poderia fazer isso, por várias características que aqui não temos tempo para discutir, mas um limite de gasto de salário sobre as receitas. Isso traria uma disciplina que... a última versão do projeto não tinha isso, tem a necessidade de equilibrar receitas, mas não tem a necessidade de você limitar. As ligas americanas, para todo mundo saber que são as saudáveis, eles através dos anos, entenderam que menos de 65%, não pode passar de 65% do gasto com salário, com jogadores. Isso permite que você possa contratar um superastro por 10 milhões por mês, mas você vai ter que economizar em outro jogador do seu plantel, de modo a manter essa saúde. E, por fim,
Eu nunca torci por isso, mas às vezes na madrugada eu fico pensando, lembro do Eugênio Goudin, que dizia que a falência é purificadora. Se a gente aqui, para resolver o problema do futebol brasileiro, não deveria deixar falir alguns clubes, como foi no Chile, eles não quebram os clubes, eles deixam falir, o governo coloca um interventor e começa uma nova era. Mas isso é uma reflexão da madrugada. Edgar, tomamos muito tempo... Edgar, permita, só uma informação, porque a gente, às vezes, né, Walter, tem a impressão de que os males do futebol brasileiro são exclusivos do futebol brasileiro. Não os são. Eu acabei de vir da Espanha, estive lá, porque a gente faz esse trabalho de visitar as ligas, discutir com os clubes. 3 clubes espanhóis têm uma dívida igual à dos 20 clubes brasileiros. Real Madrid, né, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Mas, Marcelo, a diferença é que lá, com exceção do refinanciamento que eles fizeram em 92, ela não é passada para o contribuinte. Então, quem arca com isso são jogadas imobiliárias. Acho que a gente não vai ter tempo para entrar nisso. Mas a diferença é que nessa discussão. Que os clubes brasileiros passam a conta para o contribuinte. O modelo de propriedade lá é um modelo diferente, com exceção de Real Madrid e Barcelona, nos quais também as pessoas em geral não sabem, acham que eles são clubes associativos. Para você fazer parte da junta de direção, eles exigem que a junta diretiva dê avais, garantias objetivas para o endividamento. Então, a ideia é não ter um risco sistêmico desses clubes quebrarem e quebrar a liga. Edgar, tomamos muito do seu tempo. The floor is yours. Vou resistir à tentação. Deixa eu só fazer uma introdução, senão seria descortês com ele. O Edgar é um new kid on the block aqui. Corajoso, ele está empreendendo, está aqui um dos sócios dele, o Leonardo. Estão empreendendo com o esporte interativo há já quase 20 anos e são gente que está nesse mercado, conquistam vitórias, travam uma boa luta há muitos anos. Então, Edgar também é muito conhecedor desse assunto. Obrigado. Que uns chamam de corajoso, outros chamam de loucos, enfim. Explicar rapidamente o que é o esporte interativo, dado que alguns de vocês podem não conhecer. É um grupo de mídia dedicado a explorar conteúdo esportivo em todas as plataformas, em todas as telas, de todas as formas. Em TV aberta, com um canal 24 horas linear distribuído, em TV paga, e nas mídias digitais. E muito explorando também todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Eu vou, seguindo aí o tema de discussão do mídia e esporte no futuro, falar rapidamente de 2 tendências que eu acho que são fundamentais e que vão afetar o desenvolvimento dessa relação entre mídia e esporte nos próximos anos e décadas à frente. Uma, que já foi muito falada pelo Juca e pelo Marcelo, é a questão do conteúdo ao vivo e da crescente valorização do conteúdo ao vivo diante das inovações tecnológicas que vêm acontecendo e que vão continuar acontecendo. Hoje, eu vou ser radical aqui para fazer um ponto. A indústria de TV paga está pendurada no esporte. O modelo todo de indústria de TV paga, em torno de canais lineares, só existe hoje por conta dos canais de esporte. Se não existissem os canais de esporte, todos os conteúdos eles passariam a ser sob demanda muito rapidamente e tudo distribuído pela internet. Então, o esporte, para tangibilizar isso sempre acaba se refletindo em preço. Vou dar um dado dos Estados Unidos. A ESPN, nos Estados Unidos, tem uma remuneração das operadoras de TV paga, que ela recebe em torno de $6 por assinante de TV paga nos Estados Unidos, de cada um dos 100 domicílios, 98 milhões de domicílios que assinam TV paga nos Estados Unidos. Vou repetir, $5 por mês por assinante, de um total de quase 100 milhões de domicílios. O segundo canal mais bem remunerado, curiosa, que vem assim até, inclusive, da Turner, que é hoje investidora do esporte interativo, é o TNT, tem uma remuneração abaixo de 1/5 do valor da remuneração da ESPN. Então, o primeiro canal tem uma remuneração em torno de $6, o segundo canal é abaixo de 20% do primeiro canal, que é reflexo, ao longo dos anos, do aumento e do quanto a indústria de TV paga
nos Estados Unidos, isso se reflete no mundo todo, está pendurada nos conteúdos ao vivo e, portanto, de esporte, que carregam e seguram este modelo da indústria. Então, esse é um pequeno ponto, porque ele vai se tornar cada vez mais importante na relação dos distribuidores tradicionais de TV paga com os canais da indústria, sejam eles de esporte ou não de esporte. A segunda tendência muito forte, também já comentada aqui, é o desenvolvimento dos celulares e tablets e a possibilidade das pessoas assistirem aos conteúdos em qualquer tela, em qualquer lugar. No caso de esporte, como o Marcelo bem falou, a questão do sob demanda ela é menos importante, porém, no caso do esporte, a questão do everywhere ela é crítica, como ele falou. Ela é absolutamente fundamental. Você está no aeroporto, 1h da tarde, hoje, por acaso, não tem jogo, mas você está no aeroporto ontem, 1h da tarde, você queria ver o jogo da Alemanha, dos Estados Unidos, e a única forma de você ver, naquele momento, seria você estar com seu celular, com seu tablet, ali assistindo. O Brasil tem hoje em torno de 50 milhões de aparelhos móveis conectados, capazes de assistir vídeo, e esse número cresce numa velocidade completamente desproporcional ao crescimento, a qualquer outro crescimento, seja do número de assinantes de TV paga, seja ao do mercado publicitário, seja qualquer outro número. Então, eu tenho uma história que reflete um pouco aí, o que a gente viveu aí ao longo do tempo, que eu acho que é ilustrativa nesse momento, e eu sempre lembro dela para não cometer o mesmo erro de avaliação que eu cometi no passado. Sempre bom a gente conseguir aprender com os erros. Quando, em 2004, quando a gente fazia uma parceria importante com a Band, transmissão de futebol europeu na Band, a gente começou a fazer interatividade em transmissões esportivas no Brasil. E a gente fazia muito pela internet, envio de e-mail, lembrando, 2004. E alguém deu uma ideia lá, um estagiário no esporte interativo deu uma ideia, por que a gente não faz as interatividades agora, ao invés de pela internet, por e-mail, faz por SMS? E eu falei, por que ninguém vai pegar aquele aparelhinho e ficar digitando e mandando uma mensagem? Na internet é de graça e muito mais fácil de fazer. E aí, enfim, houve um movimento geral, todo mundo dizendo que eu estava errado, que não fazia, enfim, que eu estava resistindo a uma nova ideia. Eu falei, faz o seguinte, melhor a gente, ao invés de gastar o tempo aqui discutindo, a gente faz um teste e vai dar errado, e aí a gente esquece essa besteira e vida que segue. O teste foi feito e a gente nunca parou de fazer interatividade via SMS desde então. Então, muitas vezes hoje, quando muita gente fala, as pessoas vão assistir esporte ou vão assistir um conteúdo audiovisual no celular, eu ouço algumas pessoas falando, ninguém vai assistir nessa telinha, não vai assistir. E eu me lembro da minha crença lá atrás, de 2004, e eu falo, opa, estava errado, e isso está obviamente errado. E todas as últimas pesquisas que têm saído demonstram que cada vez mais as pessoas assistem conteúdo em todas as telas. Isso não necessariamente reduz o consumo de televisão tradicional, mas isso aumenta drasticamente o consumo de conteúdo audiovisual total, e a parcela desse consumo em múltiplas telas, em tablets e celulares, ela vai crescendo ao longo do tempo de forma avassaladora. Então, todo mundo que estiver pensando, e repito, a questão do everywhere no esporte, de você poder assistir em qualquer lugar, ela é crítica. Então, para todos nós aqui que estamos trabalhando com isso, temos um desafio de oferecer a melhor experiência para os usuários, para os telespectadores, para os apaixonados por esporte, em qualquer tela, em qualquer lugar, e o desafio de encontrar os modelos de negócios que permitam que isso seja feito de forma saudável, de forma que todo mundo possa equilibrar custos e receitas com essa exploração desse conteúdo. Eu acho que a única coisa que não pode ser feita é ignorar a demanda que vem do espectador. Essa demanda ela é suprema. A partir daí, a gente, do nosso lado, tem que se organizar para poder criar os modelos de negócio, desenvolver ao longo do tempo, oferecer experiência que seja adequada à demanda que está vindo do consumidor final. Então, era isso. Claro, Marcelo. Vamos lá.
Eu pedi licença aqui, ó. Que pouco se fala, né? A mídia do GPS nos táxis. Você hoje entra num táxi e fica assistindo um jogo e manda o cara... Fica engarrafado. Vai ficando enquanto tem jogo. É uma mídia que, né, poucas pessoas falaram aqui dentro hoje. Mas Quando a gente ideia, eu falou acho no que transporte, né? Transporte. No ônibus. Mas no ônibus os mas caras em qualquer arriou... tipo de transporte. a ideia é que perdão. o consumidor usa, eu tenho uma definição que eu gosto muito, o consumidor usa a maior tela disponível. Então falou do aeroporto, eu ontem estava com o meu... Mas aí eu cheguei no aeroporto, eu estava em Recife, aí tinha um telão, eu arrumei uma mesa, sentei ali, eu tinha que escrever, fiquei escrevendo, vendo. Se eu tiver no táxi, a melhor tela disponível é aquela do... Mas vamos lá, Marcelo. Não, era o seguinte, eu só queria fazer aqui uma devida apresentação do Edgar, porque o Edgar é um dos maiores talentos que eu já conheci na minha vida. É uma pessoa de uma visão inacreditável, e eu tenho a honra de assim, sem nenhum cabotinismo, me autoelogiar que eu o contratei. Né? Eu o contratei porque eu vi no Edgar, quer dizer, essa pessoa de um caráter, de uma moral acima de qualquer suspeita e de uma visão inacreditável. E nós, no ano de 2000, né, Edgar? Acho que a gente estava muito na frente do tempo, assim, de novo, sem cabotinismo, porque a internet acabava de ter tido o seu primeiro grande baque em 99. Todo mundo achava que a internet ia matar a televisão, né, Walter? Em 99 houve uma crise mundial, houve uma crise no mercado publicitário, mercado televisivo, e a internet quase sucumbiu. E aí Edgar e eu dissemos o seguinte: Edgar, vamos fazer o portal do futebol? Lembra disso, Edgar? Perfeitamente. E aí bolamos um projeto, Walter, em que as organizações Globo teriam 51% e os 40 maiores clubes brasileiros teriam 49%, e nós iríamos fazer o maior portal do futebol na internet, e hoje, certamente, o futebol não estaria na televisão fechada, e sim na internet. Você esperou Edgar. você esperou sua Esse mulher... é o Edgar. Marcelo, você esperou sua mulher sair para fazer declaração de amor, né? Eu sou um apaixonado pelas pessoas inteligentes, dinâmicas e que tenham, acima de tudo, caráter e uma moral como o Edgar tem. Eu não sei se vocês querem encerrar com essa declaração de amor ou se tem alguma outra pergunta aqui para o painel. A gente não tem muito tempo, mas podia acolher talvez uma ou duas perguntas. Então vamos lá. Porque vocês foram guerreiros, né? Ficaram aqui até essa hora, né? Mas o nosso grande moderador aqui conseguiu que a gente só estourasse 6 minutos e 40. É recorde. Uma questão sobre os cinemas passarem a exibir os jogos, né? Nós estamos agora com as primeiras cadeias aí fazendo exibições de alguns horários, não de todos. Eu não sei bem como isso está em termos de direitos, de comercialização, inclusive de regulação dentro do uso da sala de cinema, e como a Ancine e os detentores de direitos de arena aí estão vendo essa nova modalidade de exibição. Não sei quem tem maior... Marcelo, eu falo rapidamente pelo... Nós, Esporte Interativo, fizemos algumas exibições de campeonatos europeus no cinema, Liga dos Campeões da Europa e Supercopa da Espanha. Éramos detentores de direitos. Nesse caso, esses detentores de direitos venderam os direitos para todas as telas, inclusive cinema. E a exploração foi em conjunto com, no nosso caso, foi com o Cinemark. Copa do Mundo, eu não sei, Marcelo, talvez possa falar como é essa questão aí. Bom, na realidade, uma tendência que já vem desde a negociação dos direitos da Copa de 2010, e a FIFA lançou essa tendência, é que outrora se vendia os direitos por janela. Então, era um preço para a TV aberta, um para a TV fechada. Naquele tempo não tinha telefonia móvel, tinha internet já. Mas
com a necessidade da televisão em todas as telas, em todos os locais, táxi, aeroporto, tudo, como foi mencionado, os direitos passaram a ser vendidos empacotados. Então, quem compra o direito, comprou o direito de exibir em todos os locais, em todas as telas. É assim que acontece hoje. A UEFA ainda... Mas se reserva, o detentor normalmente se reserva algum direito. E nesse caso específico aqui da Copa do Mundo, a FIFA detém esse direito. De cinema. De cinema. Ela detém esse direito de E cinema. espero que não tenha nenhuma complicação com a Ancine, só faltava essa, né? Também, né? Realmente. Regular o que deve ter, né? Tem uma Procurar, né? complicação, tem uma complicação com a Ancine. Deve que é a ter seguinte, que pedir algum selo em Brasília. a FIFA, embora alertada por nós, né, Juca? Juca e eu, quer dizer, alertamos lá, que o Juca é meu amigo de 800 anos e grande figura também. A FIFA se esqueceu de pedir autorização da Ancine para exibir as vinhetas da Copa. Resultado, não está exibindo. Faz todo sentido, faz todo sentido. Então, tem que pagar uma fortuna por cada veículo, né? Uma fortuna para vinheta para fechada, uma fortuna para vinheta para internet, uma fortuna para vinheta para aberta, e eles estão nesse emaranhado, a Copa vai acabar, eles não vão conseguir. Mais alguma pergunta? Por favor. Uma pergunta para vocês aí. Como é que a gente dá esse salto aqui no Brasil de exportador de matéria-prima para exportador de produto com valor agregado, no caso do futebol? Vou começar aqui depois. Vou falar sobre isso. Vocês já falaram sobre isso, a opinião de vocês. A minha opinião é que, enquanto não segurar os grandes jogadores, o que o Walter falou de fazer um melhor trabalho lá fora, pode até ser feito, mas vai saltar de 10 para 20, que é dobrar, e não vai resolver. Enquanto não conseguir segurar os jogadores, os grandes jogadores, não adianta. Vai ver o Neymar por 6 meses porque ele vai ser vendido para o Barcelona. Não adianta. Os caras não vão comprar para competir com as ligas europeias, onde todos os jogadores que hoje estão disputando a Copa do Mundo do Brasil jogam, enquanto não tiverem essas estrelas jogando no futebol brasileiro. E, para isso, tem todo o projeto de como é que você conserta o futebol brasileiro. Aí é uma discussão, essa daí levaria aí alguns dias. Eu concordo que, obviamente, o Marcelo citou, eu cunhei uma frase há anos que eu falo que a gente faz o contrário da Disney. A Disney vende o ingresso para ver o Mickey, a gente vende o Mickey e fica sem o ingresso. Obviamente que segurar os jogadores aqui, eu sou um liberal, mas muito liberal. Acho até que a gente, numa fase de... Isso tem previsões aí em outros campos da própria organização do comércio, você tem proteção de indústria nascente, você tem uma série de coisas. Eu acho que aqui a gente precisava de quase uma carência aqui durante um tempo. Obviamente tem a questão dos direitos individuais, mas a gente precisava fazer um processo de um incentivo claro para, aproveitando essas arenas, quem sabe nesse momento do legado, abrir uma discussão de como é que a gente seguraria jogadores pelo menos até 23 anos, 24 anos. Tem um incentivo muito claro para isso. Isso tem ideias, não dá tempo aqui para a gente discutir, que poderiam estar até nesse projeto. Você poderia segurar esses jogadores, criando incentivos que tivessem a ver com a dívida, ou seja, mecanismos um pouco mais complexos, mas que atingiriam esse objetivo. Agora, eu tenho uma visão mais radical do futebol, do que os meus colegas jornalistas. Eu acho que o problema é a propriedade dos clubes. Enquanto a gente não mexer nessa questão da propriedade dos clubes, a gente vai ficar nesse modelo, a gente vai criar paliativos, a gente vai tentar amarrar o porquinho daqui, amarra ele dali, mas o futebol, ele é um negócio que o cara que gasta pouco é burro, o dirigente que gasta pouco é burro. O cara que é o que vai entrar, vai ter busto no clube, tudo isso é o cara que gasta muito, gasta irresponsavelmente, porque ele não tem praticamente nenhum risco pessoal. O upside dele para gastar muito é sempre muito maior do que o downside. A legislação nova vai tentar introduzir isso, mas o Calil, eu estava num projeto, num debate com o Calil há pouco tempo, ele é muito esperto. Ele falou assim: com essa lei, nenhuma pessoa de bem vai querer ser dirigente de clube.
Ela é absolutamente reveladora, né? Não é? Não é? Mas sensacional. Ele disse, com essa lei, se essa lei passar desse jeito, nenhuma pessoa de bem vai querer ser dirigente de futebol. Então, a minha tese é que os clubes precisam de um marco zero. Um Flamengo, por exemplo, eu tenho contas que eu me dedico a isso estupidamente, porque não vai acontecer tão cedo, mas o Flamengo, por exemplo, você olha o endividamento dele, olha a estrutura de capital, se ele não começar a exportar jogador, se ele não tiver uma receita de estádio muito maior, e fazendo tudo isso, ele tem uns anos de purgatório com essa herança maldita que o Marcelo chamou. Há clubes como o Fluminense, como o Botafogo, como o Atlético Mineiro, clubes que têm um endividamento quase do tamanho do Flamengo e têm receitas 1/3 da do Flamengo, que não tem jeito, você faz a conta que você quiser. Sabe qual é a resultante disso? O Flamengo vai ter 200 milhões, seguindo a lógica que o Marcelo falou, o Flamengo vai ter 200 milhões para gastar no seu plantel por ano, isso obedecendo a 60% da receita ou menos, ou seja, saudável, e o Botafogo e o Fluminense vão ter 40 milhões, 50 milhões. Como é que esses clubes disputam a mesma liga? Então, a minha tese é que a gente teria que mudar isso tudo. Trabalhando com as equipes de base. Ninguém se preocupa em formar jogador. Me mostra, Juca, onde que um clube, no esporte, o clube de orçamento pequeno, o problema eu acho que vem um passinho antes. Hoje, essa administração, essa gestão menos competente, vamos dizer assim, tem sido muito ajudada, entre aspas, pela ação dos empresários. Tem um elemento novo aqui, só para terminar. Conta, só para responder. Deixa o Marcelo também. Tem um dado aqui importante. Eu concordo com o Edgar, tem que manter os jogadores. Agora, para manter os jogadores, tem que acabar com duas coisas. Primeiro, tem que haver um limitador para o chamado investimento nos direitos econômicos. Existe um diferencial que eu aprendi assim com riqueza de detalhes com a minha mulher, que é a Simone Laorgue. Estou fazendo uma outra revelação aqui. Já declarei aqui, fiz a declaração, viu, Simone, na sua ausência, de amor ao Edgar, para que depois não façam fofoca. Então, o que acontece é o seguinte, o direito federativo é do clube, quer dizer, o jogador só é transferido se o clube assinar e se o jogador assinar. Porque tem muito jogador que tem uma proposta boa para ir, por exemplo, para a Rússia, mas ele diz, para a Rússia eu não quero ir e o clube não pode transferir. Então, quem tem o direito de transferir é o clube. Só que, muitas vezes, o clube vendeu essa outra parte, que se chama direito econômico, para uma pessoa. Então, ele não tem mais nada do jogador. Ele vendeu 100%. Então, para que os jogadores fiquem, existe hoje uma discussão grande na FIFA e que são 3 as propostas. Uma é super radical, acaba o investimento econômico no jogador, de terceiros, o jogador passaria a ser integralmente do clube, formador, né? A segunda tem um limitador, que seria um máximo de 50% no investimento de direito econômico, e a terceira, que é um meio campo aí das duas, diz o seguinte, o máximo é 30, limitado a 5 jogadores por clube, né? Acho que, como todos nós, no mundo do futebol, temos o guarda-chuva FIFA, e esse é um problema, né, Walter? Porque a FIFA diz que, feito o primeiro contrato profissional, que o jogador pode assinar com 16 anos, a FIFA diz que ele sai ao final de 3. E a legislação brasileira diz que pode se liberar ao final de 5. Então, a gente começa a ter o problema que é fazer um salário alto numa promessa, porque jogador de 16 anos é promessa, não é realidade. Então, você começa a fazer um pagamento alto de salário a ele para que tenha uma multa alta, porque se alguém vier buscar o jogador, pode pagar a multa e levar. Só para todo mundo entender, a multa é um múltiplo do salário que você paga, a legislação limita isso. Então, quer dizer, isso já aumenta o custo dos jogadores. Então, se nós conseguirmos, de uma certa forma, voltar a fazer com que o grosso do produto da venda de um jogador, seja aos 23 anos, ou aos 20, ou aos 19, fique maciçamente com o clube terá mais recursos para retê-los. Dentre outras coisas que terão que ser feitas, né, Nós estamos chegando ao final, mas essa volta para a questão anterior. Por que o clube cede para os empresários? Porque ele não tem condição econômica de manter. Então, ele cede na renovação, ele cede para o pai do empresário, ele cede para o jogador, porque ele não tem uma luva para pagar. E aí, quando o clube vai vender esse jogador, ele não restou quase nada, como
disse o Marcelo. Olha aqui, eu tenho que agradecer vocês pela paciência, terem ficado aqui. Esse é um papo de boleiro, podia ir horas. Obrigado aos 3 palestrantes. Pessoal, obrigado. Eu acho Marcelo. que foi, pelo menos para mim, foi interessantíssimo. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.